Ótimo dia, povo de Deus. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical nesse domingo, dia do Senhor. Não consegui chegar na igreja hoje, mas estamos fazendo aqui da sala da oração. Hoje nós estamos direto no celular aqui para você ver que a Bíblia está em qualquer lugar. Basta a pessoa querer ler, querer praticar a palavra de Deus. Aqui você está vendo, capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Vamos ler? E olhando ele, viu os ricos lançar as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Olha aí, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja. Mas essa da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. O sermão profético, o princípio das dores. E dizia alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. E disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então eles: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. E não vades, portanto, após ele. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assustei, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haver de responder, porque eu vos darei boca à sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregue, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiado por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. E na vossa paciência possuí as vossas almas. O sermão profético continua, a grande tribulação. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no céu e na lua, e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas.
Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olha aí, ó, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já se tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão profético continua, a vigilância. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por digno de evitar estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O pacto da traição. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã, olha aí, ó, de manhã cedo para o ouvir. Glória a Deus, né? Nós estamos aqui no capítulo de número 21. Aqui, ó. O 22 é a continuação. Então, quero chamar a sua atenção que estamos num capítulo maravilhoso da palavra de Deus. O capítulo 21 começa com a pequena oferta da viúva pobre, que também é citada aí no Evangelho de Marcos. Aí, ó. Essa mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, só diz que ela era uma viúva. O Senhor Jesus, ele observa todo mundo que contribui na igreja. Isso aqui é para calar a boca daquelas pessoas que não colaboram com nada na igreja. E tem gente que faz as coisas na igreja somente para aparecer. Eles não amam a obra de Deus, eles amam a si mesmo. Hoje, em todo lugar que você for, você vai encontrar pessoas assim. Pessoas que eles não ajudam, eles contribuem do que sobra. Aqui Jesus elogia porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejam. Ou seja, muitos não dão a fidelidade, não dão sacrifício. Eles dão somente para aparecer. Mas essa mulher deu aquelas 2 moedas, era tudo que ela tinha para comer, era o seu alimento, era o seu sacrifício. Hoje as grandes igrejas, elas sobrevivem graças ao sacrifício dos irmãos, que a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. O apóstolo Paulo ensinava. No capítulo 27 de Atos, ele diz: bem-aventurado é melhor do que dar do que receber. Porque muita gente contribui mesmo. As igrejas estão vivas até hoje no planeta Terra, mais de 12 mil anos que Jesus subiu, e nós estamos esperando a volta dele, ele já está próximo. Os sinais já estão aí patentes, né? Vou para a segunda parte aqui da mensagem, mas já estou chamando a sua atenção. Ó. Não dê por dar. Quando você for dar uma oferta na igreja, coloque no seu bolso já separado, para você não tirar na frente de todo mundo a sua carteira. Hoje muitas igrejas já estão adotando até o Pix, porque as igrejas já têm que pagar os compromissos. As verdadeiras igrejas, elas não são sustentadas por políticos corruptos. Elas não têm apoio de governo, de ONG. Elas são sustentadas pelos homens e mulheres que amam a obra de Deus. É isso que você lê no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja não nasceu para ganhar dinheiro do governo. A igreja nasceu para sobreviver nesse planeta com a ajuda do povo. Basta você ler Atos 2, 3, 4 e 5. A igreja primitiva, ela é o modelo para as igrejas atuais. A nossa igreja, ela não recebe dinheiro de ninguém, só dos irmãos que sustentam, que ajudam com a sua oferta, com o seu dízimo. Quem
Nós não pregamos contra dízimo nem oferta, porque a igreja ela mantém, são os irmãos que mantêm. A igreja não é a denominação. A igreja são todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. São aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Não são membros, não são colaboradores, não são mantenedores. São pessoas que amam a obra de Deus. Eu trabalho no Evangelho desde 1981. Já fui pastor de igrejas titular. Hoje eu sou apenas missionário. Já trabalhei 10 anos como pastor, vivendo só como pastor. Para ser pastor tem que ser só pastor, não pode trabalhar na vida secular. Hoje eu trabalho secularmente. Eu deixei o meu trabalho ministerial de igreja no ano de 2002. E eu estou trabalhando desde 2002 como missionário itinerante. Um mês eu estou no bairro Alis. Hoje eu estou pregando esse mês todinho no bairro de Jesus Me Deu, na igreja do pastor lá, que cedeu para a gente ficar esse mês lá. No mês que vem nós vamos estar em outra igreja. Eu fico assim, trabalhando de igreja em igreja. Mas estou trabalhando na obra de Deus. Sou um colaborador da obra de Deus. Eu sou ofertante dizimista desde 1981. Dízimo não é obrigatório nem é voluntário. É uma prova que você faz com Deus, conforme Malaquias 3,10. Ele diz, fazei prova de mim. E eu estou nessa caminhada, não sou milionário. E eu digo para você a mesma coisa. Deus tem me sustentado esses anos todos da minha vida. Não tenho minha casa, tenho meu negócio, tenho minha família. E nunca faltou alimento, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que vivem na presença de Deus, como essa viúva e pobre, o Senhor Jesus, ele diz a realidade dessa mulher. A Bíblia diz, e viu também uma pobre viúva. Está escrito ali, ó, não é eu que estou mentindo. Versículo de número 20, versículo de número 2. E viu também uma pobre viúva. Aqui estava olhando o rico, ó. Ele viu o rico lançar essas ofertas na Arca do Tesouro, que a Arca do Tesouro é a salve, onde os irmãos colocam nas igrejas. Aqui no tempo de Salomão, as pessoas jogavam a sua oferta na Arca do Tesouro. Jesus estava olhando, ó, as pessoas colocarem. Mas ele viu aquela mulher lançar suas 2 moedinhas, viu? E Jesus diz, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Jesus está vendo você ofertar, você não colaborar. A gente pensa assim, Deus não está vendo. Deus vê tudo, amigo. Tudo que você faz, Deus está enxergando. Isso aqui é para provar para você que Deus, ele olha até a sua oferta, a sua contribuição. Deus sabe se você é fiel ou infiel. Deus sabe se você está dando para aparecer ou não. Faça como eu aqui, ó. Eu, desde quando eu aprendi que a gente tem que ajudar a obra missionária, em 1981, eu faço, eu colaboro, eu ajudo muita gente. Eu aqui sou praticante do Evangelho, eu não sou aqui membro de denominação. Eu não sirvo denominações nem igrejas, eu sirvo o Senhor Jesus. Eu ajudo muitos missionários, eu dou oferta, dou roupa, dou donativo. O que eu puder para fazer para a obra missionária eu faço. Eu não gosto de tocar trombeta, que eu estou contando apenas para você entender que eu sou um exemplo para você. Eu não estou fazendo para aparecer, eu estou dizendo que você tem que ajudar. Que a sua mão amiga, Deus use você como para ajudar muita gente, porque às vezes as pessoas dizem, mas por que você ajudou, deu aquele valor para aquele missionário? Porque Deus mandou eu ajudar. Eu sou fruto da oração até daquele missionário. Então eu sempre digo isso, que eu colaboro, não é porque eu gosto. Eu amo a obra do Senhor. Eu amo trabalhar na obra missionária. Então quero dizer para você nesta manhã aqui que está comigo, ó, a obra de Deus é feita